Identidade não é sobre o que dizem de você. Identidade é o que Deus já falou ao seu respeito. Nesse vídeo eu estarei falando sobre identidade. No vídeo anterior nós falamos que Deus te chamou, mas a pergunta para esse vídeo é: você conhece quem Ele chamou? Você se conhece? Tem muita gente tentando viver o chamado, mas com uma identidade quebrada. E aí o resultado é sempre o mesmo: fracasso, comparação e confusão. Mas eu tenho certeza que não é o seu caso, porque você está aqui. E quem tem sede, cresce muito e vai muito longe no chamado de Deus. O chamado de Deus não começa com o que você faz, mas o chamado de Deus começa com quem você é. Um exemplo muito claro é o que está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 7. Assim, já não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, também herdeiro de Deus por meio de Cristo Jesus. Essa é a sua identidade, filho. Esse filho automaticamente herdeiro. Isso muda a sua origem, muda o seu valor e muda o seu destino. Gálatas 4:7 fala que Deus te resgatou não para que você seja escravo, mas amigo. E não só amigo, herdeiro. Tem muita gente que não entende a herança do Senhor e serve a Deus com uma mentalidade de escravo e órfão. E aqui está uma chave espiritual poderosa para a sua vida. O chamado de Deus é sua herança. O desafio é que você só vai desfrutar da sua herança se você tiver uma identidade de filho. Você vai entender por completo o seu chamado quando você compreender a paternidade de Deus, que Deus é o seu pai. Deus não é homem para mentir, Deus não é o seu pai ou a sua mãe que às vezes falham conosco. Deus não é os nossos amigos que podem falhar, Deus não falha. E eu me lembro de uma frase que o Luva de Pedreiro gosta mais aqui, é uma realidade. Deus é imutável, Deus é infalível. Deus não te ama por aquilo que você pode fazer. Por isso que Ele já nos chamou primeiro, antes que nós fizéssemos qualquer coisa. Ele já nos chamou. Sabe por quê? Porque Ele já nos amou. Hashtag Ele nos amou primeiro. O amor de Deus é incondicional para a sua vida. As suas bênçãos são condicionais. Agora o amor de Deus, ele é incondicional. Isso quer dizer, ele não tem condição. E isso em inglês a gente chama de life changing. Quando nós entendemos que Deus nos ama incondicionalmente, é mudança de vida radical, metanoia na veia. Você veio do coração de Deus. E se você veio dele, então você tem destino. Você só vai chegar em um destino de Deus se você conhecer a sua origem. E a sua origem é filho. Mas tem muita gente tentando obedecer a Deus sem conhecer quem é Deus verdadeiramente. E aí entra a confusão. Começa a fazer coisas para provar algo. Começa a fazer coisas para ser aceito. Começam a querer provar que eles podem, então eu vou provar para todos que eu posso servir a Deus. Corre atrás das coisas que já são sua por herança. Parece até espiritual, mas no final de tudo é uma insegurança disfarçada em fé. Mas escuta com atenção. O amor de Deus não muda baseado naquilo que você faz. Você não obedece para ser amado, você obedece porque já entendeu o amor de Deus. É diferente. E quando isso entra no seu espírito, você para de atuar. Para de viver como um órfão escravo e começa a caminhar em obediência como filho. Identidade é a fundação primária para um grande chamado de Deus sobre a sua vida. A Bíblia é muito clara sobre a sua identidade. Você é filho, você é herdeiro, nova criação, morada do Espírito, sacerdócio real, nação santa. Você não é um erro. Você não é a sua dor. Você não é quem seus amigos dizem que você é. Você é o que o Pai diz que você é. E quando isso se torna uma verdade,
no seu coração, o seu chamado começa a fluir naturalmente, sem performances, sem máscara, sem competição, porque você já sabe, você tem valor e Deus te ama incondicionalmente. Até mesmo se você não obedecer o chamado de Deus, Deus vai te amar da mesma forma, porque o amor dele para a sua vida é incondicional. O chamado é uma resposta de dentro para fora. É viver a partir da identidade, não na insegurança. Quando você sabe quem é, você não está atrás de aprovação. Você já carrega a aprovação do céu. O seu valor não está em desempenho, está em Cristo. E isso é libertador. Mas agora vem algo essencial nesse vídeo. Se você já sabe quem é, agora você precisa ouvir a voz de Deus. No próximo vídeo eu vou estar ensinando, compartilhando como ouvir a voz de Deus. Deus te abençoe, te vejo lá.